É isso, Rizek, não é também um elenco farto, muitos garotos, né, mas tem a volta aí de jogadores importantes, o Nicão especialmente, que deixa o time mais forte ofensivamente, literalmente, né, porque ele é um jogador de força, de arranque, de explosão, que tem finalização, que tem entrada na área, o Abner possivelmente na lateral esquerda, mas a dupla de zaga é sólida com Pedro Henrique e Thiago Heleno. É um time, assim, não é exuberante, não é bonito ver o Atlético, mas é um time seguro, é um time firme, como era firme, enfim, não tem muito a ver com o Atlético, mas como era firme o Botafogo do Paulo Autuori, né? Eu estava lembrando de bons momentos do Botafogo que eu já falei mal hoje aqui no programa, do desempenho, e ele foi para o Atlético e conseguiu montar um time melhor do que estava, com mais segurança, com um contra-ataque mais rápido, com uma transição mais veloz, e o Renato Kaiser, que é perigosíssimo, a gente acabou de ver ele fazendo o gol contra o São Paulo. O Atlético, provavelmente, pela nossa apuração, vai a campo com o Santos, o Jonathan, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Abner. Tem uma dúvida, Richard ou Alvarado, o Christian, o Fernando Canezin e o Carlos Eduardo, o Nicão e o Kaiser. O Abner, o Canezin e o Nicão retornam ao Furacão contra o Flamengo. Do outro lado, Paulo Nunes, a gente tem o Bruno Henrique suspenso. Você manda no Flamengo. O Paulo Nunes assumiu para o jogo de amanhã, de hoje, né? Que já passamos da meia-noite. Bruno Henrique está fora. Quem é que você escala no ataque do Flamengo, Paulo Nunes? Vamos lá. Se eu comando o Flamengo, eu gosto de colocar sempre os melhores. E para mim, hoje, o Pedro é um jogador que me dá essa alternativa de jogo, essa qualidade de jogo, essa capacidade. Então eu iria de Pedro, mas eu entendo o Rogério. Ele já tinha dito, né? Eu fiz o jogo com o último jogo do Flamengo agora, com o Palmeiras, e gostei muito da ideia de jogo do Rogério, né? As mudanças, elas foram claras, né? E foram perigosas, foram corajosas e perigosas. Mas um treinador bom é assim, ele tem que ter a coragem de fazer aquilo que pensa, e o Rogério fez, André, nesse jogo com o Palmeiras. E eu vi um Flamengo totalmente diferente, né? Um Flamengo com ideia de jogo, um Flamengo com um padrão, com um sistema de meio campo muito equilibrado, né? O Diego deu muita sustentabilidade ali no meio campo. E o sistema ofensivo, né? O quarteto que eu gosto muito, que eu acho o melhor do Brasil, né? Querendo jogar, né? Às vezes errando, o Bruno Henrique ainda errando muitos lances, né? Não está ainda 100% na sua parte técnica, mas os jogadores já demonstrando mais interesse, né? Já tendo mais capacidade pulmonar, né? Física, né? Para fazer aquilo que o Rogério pede. E essa mudança de marcação pós-perda de bola, né? O Flamengo mudou muito com essa marcação. O Flamengo rouba a bola lá dentro do campo adversário, e aí quando você tem esse quarteto, mesmo não estando, né, na sua plenitude, é muito perigoso. Então eu acredito que o Rogério sabe lidar com essa mudança que vai ter que ser feita. Eu acho que ele vai jogar com o jogador de velocidade pelo lado, mas eu trabalharia essa opção do Pedro jogar junto com o Gabigol. No seu argumento de jogar os melhores, não tem muita dúvida. É óbvio que dos jogadores à disposição, o Pedro está entre os 11 melhores. Mas por aquilo que o Rogério falou depois do duelo com o Palmeiras em Brasília, e vem sinalizando isso, né? Sempre joga um ou outro. Quando o Pedro entra, geralmente é no lugar do Gabriel. Na cabeça, na maneira de jogar do Rogério, não há espaço, pelo menos até aqui não houve, para os dois centroavantes. E aí, contra o Palmeiras, o Rogério inovou. Desde o começo, já tinha feito isso durante os jogos, mas desde o começo ele colocou o Arão de zagueiro, o Arão fez dupla com o Rodrigo Caio se machucou, ele escala provavelmente, pela nossa apuração, a zaga que terminou o jogo contra o Palmeiras, o Arão e o Gustavo Henrique, e mantém, Losetti, no meio-campo, o desenho com o Gerson, o Diego, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, sem aquele volante cão de guarda. Isso contra o Palmeiras funcionou lindamente, Losetti. Funcionou, Rizek, por causa dessa marcação no campo de ataque, por causa desse perde-pressiona que o Paulo citou. Porque se você vai jogar sem volante, se você permitir que o adversário invada o seu campo e comece a circular a bola nessa zona incômoda, próximo da sua área, ali na tua intermediária defensiva, quem é que vai roubar a bola?
Quem é que vai cortar o caminho? Quem é que vai tirar o espaço? Nenhum jogador tem essa característica, e aí você vai obrigar caras como o Diego, que já tem uma idade um pouco mais avançada, a ficar correndo o tempo todo para trás e para frente. Então, quando você rouba a bola na frente, você poupa fisicamente os seus atletas, embora precise de uma intensidade que não dá para manter os 90 minutos, mas você poupa o jogador desse desgaste de ter que voltar o tempo todo até perto da sua própria área. É um jogo que funciona se essa marcação conseguir ser bem feita. Eu acho que a opção pelo Vitinho correta, porque apesar do Pedro ser melhor jogador, eu acho que precisa ter um balanço de velocidade, especialmente pela presença de Diego e Gerson no meio campo. O Gerson tem uma força impressionante, mas a mobilidade de alguém na frente para poder abrir espaço para esses 4 jogadores de meio campo trabalharem, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, eu acho que é necessário que jogue alguém como o Vitinho. E assim, Rizek, só para terminar, eu gosto muito de ver o Rogério se desprendendo da cópia de 2019. Parem de tentar copiar o que não dá para copiar. Aquele time acabou, não existe mais, e nem se o Jorge Jesus voltar, ele vai conseguir fazer o Flamengo jogar como jogou em 2019. Então, é muito legal ver um cara talentoso e estudioso como é o Rogério, com essa autoralidade, fazendo aquilo que ele está a fim de fazer, se soltando, se desprendendo, e eu acho que o Flamengo jogou muito bem também por isso. Agora, Paulo, a gente está projetando a escalação do Vitinho, mesmo de forma unânime aqui, a gente considerando o Pedro mais jogador. Quem nunca aparece na lista assim, de prováveis escalados, está no noticiário como possível dúvida, Vitinho ou ele, é o Michael, né? A revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, era imparável com a camisa do Goiás. No Flamengo, rapaz, está difícil. O Jesus ainda conseguiu tirar uns bons momentos no primeiro semestre do Michael. Mas desde que saiu o português, o Michael é um jogador que você nem ouve falar no elenco do Flamengo, Paulo. André, a característica dele, né? A característica de jogador, né? De jogo, da ideia de jogo. O Goiás era muito diferente do Flamengo, né? O Flamengo propõe jogo, o Flamengo gosta de ter a bola, o Flamengo gosta de trabalhar com a bola nos pés, com movimentação, com aquilo que a gente fala de entendimento de jogo, né? Ter a inteligência necessária para saber se posicionar no movimento certo, nos movimentos coordenados. O Michael é um jogador muito de contra-ataque, né? É um jogador de velocidade que ele precisa muito de espaço, ele precisa ter o campo todo para ele poder que ele possa, né, desenvolver o seu trabalho. Então ele teve essa dificuldade no Flamengo, porque o Flamengo precisa muito, né, de estar com essa bola próximo, né, dos jogadores, né, de trabalhar junto. Essa foi a dificuldade dele. É um grande jogador, um jogador que tendo, né, uma alternativa de jogo que entre, né, nas características dele, André, vai ajudá-lo muito. Mas eu repito, da maneira, da ideia, né, da proposta de jogo do Flamengo, não cabe o Michael, né? Especialmente quando o Flamengo sempre propõe o jogo, né? O Flamengo, em 98% dos jogos, né, dos que enfrentam os adversários, ele vai propor o jogo e vai ter que ter a posse de bola. E o Michael, infelizmente, não tem ainda, né? Ele pode aprimorar, isso é um fato, né? O jogador vai aprimorando com o decorrer dos anos, da capacidade do tempo que vai passando, mas ele tem que ter esse entendimento. Se não tiver esse entendimento, fica difícil. Quem está feliz por de novo estar no time é o Diego, o jogador destacado para a entrevista coletiva do Flamengo. Dá uma olhada. Eu estou aqui para servi-los da maneira que for possível. Eu estou com 35 anos, mas continuo aprendendo também. Até com eles, até com os mais jovens, né? Essa alegria, a ousadia que eles têm, isso é muito legal. Então eu já passei por isso também e nada mais justo do que eu poder contribuir da maneira que for possível. O importante é sempre a equipe e eu fico feliz de participar. Falou a TV oficial do Flamengo. No bloco anterior comentávamos a escassez de talentos no elenco do São Paulo, no time reserva, para dar uma mexida. A escassez do São Paulo e como é que a gente vai dizer assim? A jorra no Flamengo, né? A abundância de opções no Flamengo, Losetti. Tá maluco, né, Rizek? Você ter no banco
a opção de Pedro ou Vitinho e ainda o Michael, que o Paulo foi simplesmente perfeito na análise sobre o jogador, ter o Diego para entrar no meio campo e aí você puxa o Arão para trás, mas se você quiser colocar zagueiro, tem Gustavo Henrique, tem Léo Pereira, tem os garotos que não podem ser esquecidos, né? Eu vi que o Ramon, lateral esquerdo, foi convocado porque o René tomou cartão amarelo no banco e estava pendurado, né? Então não pode ir para esse jogo em Curitiba, e esse Ramon parece ser ótimo lateral, o goleiro da casa, o Hugo, que já cometeu falhas absolutamente naturais para a idade. O Flamengo tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro na minha avaliação desde 2019 e isso não mudou. Saiu Rafinha, veio Isla, perdeu um pouquinho ali em algumas características, mas consegue manter um nível alto. Então, independentemente de qual será a colocação do Flamengo na tabela no final do campeonato, Rizek, não mudará a minha análise de que é o melhor elenco, sim. E do lado, eu tô falando aqui da escassez do elenco do São Paulo. Escassez, mas o Internacional... Tem novidade em campo, meu amigo. Agora é possível aumentar o seu Serasa Score na hora. Gente, olha só, tô passando aqui rapidinho só para mostrar para vocês que ele realmente funciona. Olha aqui, o meu score tá em 735 e antes ele tava 240, tava aqui no vermelho. E depois que eu consegui aumentar o meu score, eu também consegui um aumento aqui no meu cartão do Nubank. Gente, realmente funciona, pode confiar. Turbinou seu score. Score Turbo da Serasa, o seu score campeão.